Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Grande abraço. Olá pessoal, estamos aqui para mais um encontro. Nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre determinantes. Então, na nossa última aula nós falamos sobre matrizes e hoje nós vamos falar sobre os determinantes. O que é um determinante? O determinante é um número real, né, associado a uma matriz quadrada. Um número real, nesse caso aqui, a gente está representando aqui um escalar. Então, esse escalar é um número real que transforma a nossa matriz quadrada em um número real, certo? Então, toda matriz quadrada tem um número real associado a ela. E aí isso permite a gente determinar se a matriz tem ou não tem inversa. E aí outras situações aí envolvendo geometria analítica, onde a gente precisa do uso do determinante. Então, a gente também aplica aí os determinantes no cálculo aí de áreas, envolvendo geometria analítica, certo? Condição de alinhamento de pontos, então algumas outras aplicações aí do determinante, beleza? Então a matriz só tem inversa se o determinante for diferente de zero. Então não tem inversa se esse determinante for igual a zero, beleza? Então vamos lá, o determinante de ordem 1. Determinante de ordem 1 eu só tenho um único elemento, então o determinante é esse próprio elemento. Repare que aqui essas barras elas não representam módulo, elas representam o determinante. Então essas duas barras aqui representam o determinante, beleza? Aí vamos lá, determinante de ordem 2. Determinante de ordem 2, nós vamos traçar a diagonal principal e traçamos também a diagonal secundária. Então, nesse sentido é a diagonal principal e nesse sentido é a diagonal secundária. Então, é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, determinante de ordem 2 fica aí dessa forma. Então, por exemplo, 1, 3, 4 e 2. Qual é o determinante? Diagonal principal, 2, menos diagonal secundária, 12. Então, o determinante aí dessa matriz, menos 10. Ok? Beleza? Então, determinante aí de ordem 2, bem tranquilo. Agora vamos lá, determinante de ordem 3, é a regra de Sarry. Essa regra de Sarry, ela consiste em a gente repetir a primeira e a segunda colunas. Então, colocar aqui o A11, A12, A21, A22, A31 e A32, certo? E aí, quando a gente repete essas duas colunas aqui, a primeira e a segunda coluna, a gente consegue traçar aqui diagonais principais, 3 diagonais principais, e aí vamos ter também 3 diagonais secundárias. Então tá aqui, ó, primeira diagonal principal, segunda diagonal principal e terceira diagonal principal. Menos, aí vem a primeira diagonal secundária, a segunda diagonal secundária e a terceira diagonal secundária. Então, a regra de Sarry usa o mesmo princípio de ordem 2. É a diagonal principal menos a diagonal secundária. Só que aí, nesse caso, são 3 no sentido da principal e 3 no sentido da secundária. Beleza? Agora o determinante de ordem 3 a partir do teorema de Laplace. O que é esse teorema de Laplace? Primeiro a gente escolhe uma linha ou uma coluna. E aí vamos calcular os cofatores dessa matriz.
Só que aí sempre, né, atribuindo aqui, a partir do primeiro termo aqui, os sinais, né, positivo, negativo, alternando ó, os sinais mais, menos, mais, aí depois menos, mais e menos, depois mais, menos e mais. Nesse caso aqui, eu escolhi a primeira linha. Então, se eu escolhi a primeira linha, ó, eu vou eliminar, né, a primeira coluna e a primeira linha. Vai sobrar os termos A22, A23, A32, A33. E aí o determinante vai ser o A11, que é o termo aqui, ó, e é mais, então positivo, vezes esse determinante de ordem 2. Aí agora, menos, o sinal está aqui, ó, menos, o A12, vezes, aí elimino a coluna que tem o A12 e a linha que tem o A12. Vai sobrar o A21, A23, A31 e A33. E por último, mais o A13, vezes, elimino a coluna e a linha onde está o A13. E aí sobra A21, A22, A31, A32. Está feito aí o determinante usando o teorema de Laplace. O teorema de Laplace é bastante útil quando a gente tem uma quantidade de zeros, porque aí se eu tiver zero nesses termos aqui, vou calcular poucos determinantes, certo? Então, quanto mais zeros tiver na minha matriz, né, numa linha ou numa coluna, vai facilitar aí o cálculo pelo teorema de Laplace. A próxima é a regra de Chiot. Laplace e Chiot não serve somente para de ordem 3. Eu coloquei aqui o exemplo, né, partindo da de ordem 3, mas de ordem 3, 4, 5, a gente pode sempre usar, né, Laplace ou regra de Chiot. O importante da regra de Chiot é que ela reduz a ordem do determinante. Então, se eu tenho um de ordem 3, eu vou calcular agora um de ordem 2. Então, eu consigo transformar meu determinante de ordem 3 num determinante de ordem 2. Se eu tiver um de ordem 4, consigo reduzir para um de ordem 3. Então, vamos lá. Para aplicar a regra de Chiot, eu tenho aqui ó, o A11 tem que ser sempre igual a 1. Né? Se o A11 não for igual a 1, então não dá para aplicar Chiot. Porém, a gente tem diversas propriedades envolvendo determinante. A gente vai falar sobre essas propriedades no próximo encontro, certo? Então, essas propriedades permitem que eu consiga encontrar um no primeiro termo da minha matriz. E aí, como é que funciona? A gente vai eliminar essa primeira linha e eliminar essa primeira coluna. E aí, o que vai acontecer? Vão sobrar esses termos aqui, ó, o A22, 23, 32 e 33. Cada termo daqui menos o produto dos correspondentes. Então, ó, A22 menos A12 vezes A21. Então, ó, o termo menos o produto dos correspondentes na linha e na coluna, certo? Depois, ó, o A23. Quais são os correspondentes? O A21 e o A13. Então, o A23 menos A13 vezes A21. Depois, ó, o A32 menos o correspondente, que é o A31 e o A12. Então, está aqui. Ó. E, por último, o A33 menos os correspondentes, A31 e A13. Certo? Matriz inversa. Né? Nós ficamos de falar, né, sobre matriz inversa nesse encontro de hoje. Então, como é que a gente vai determinar uma matriz inversa? A matriz A, uma matriz quadrada, e A elevado a menos 1, a sua matriz inversa. Então, ó, a matriz inversa, usando, né, o que a gente chama de matriz adjunta, é calculado dessa forma. Então, a matriz inversa de A é 1 sobre A, esse A aqui é o determinante, né, da matriz A, vezes a matriz transposta da matriz dos cofatores. Ou seja, essa matriz aqui é o que a gente chama de matriz adjunta.
certo? Então, essa matriz adjunta é a matriz transposta da matriz dos cofatores. Vamos lá, ó. Calcular a matriz inversa da matriz 2, 3, 2, 1, 5, 3. Então, vamos lá. Primeiro passo, determinante de A. Então, quem é o determinante de A? Diagonal principal, 2 vezes 3, 6, menos 5. 6 menos 5, 1. Para calcular a transposta, a gente vai pegar as matrizes dos cofatores. Então, primeiro a matriz dos cofatores. Então, essa matriz M vai ser quem? Então, vamos lá. Pelo cofator do 2, né? Tirando aqui a linha e a coluna onde tem o 2, né? Sempre lembrando aqui, né, dos sinais, ó, mais, menos, menos, mais. Então, aqui ó, vai ser mais. E aí o fator que vai sobrar, né, eliminando essa linha e essa coluna do 2, é 3. Agora aqui com o 1 é menos. E aí eliminando a linha e a coluna do 1 vai ficar menos 5. Agora com 5 também é menos. Eliminando a linha e a coluna do 5, vai sobrar menos 1. E agora com o 3, eliminando a linha e a coluna do 3, vai ser o 2. A transposta dessa matriz é a matriz adjunta. Então, matriz transposta vai ser trocar a linha por coluna. Então, a primeira linha passa a ser a primeira coluna e a segunda linha, a segunda coluna. Agora, usando aí o teorema, né? A inversa de A é 1 sobre o determinante de A vezes a matriz 3 menos 1, menos 5 e 2. Nesse caso aqui, né, vai ser 1 mesmo, né? Então a matriz inversa é 3 menos 1, menos 5 e 2, certo? Então esse exemplo aqui, né, uma matriz de ordem 2, né, mas a gente pode aplicar aí para matriz de ordem 3, 4, para calcular aí a sua inversa, certo? Por quê? A gente tem um outro método que é pegar essa inversa, né, e transformar ela numa função, numa matriz com A, B, C, D. Só que a gente vai ter um sistema, né, com 4 variáveis, certo? E aí, se eu tiver uma matriz 3 por 3, eu vou ter um sistema com 9 variáveis. Então, vai aumentando muito a quantidade de variáveis. Então, por isso, esse é o método, né, assim, mais eficiente para a gente calcular a matriz inversa do que fazendo o sistema. De ordem 2, fazer o sistema até que é tranquilo. As 4 equações, 4 variáveis, e aí encontro os resultados. Mas quando já chega na de ordem 3, já ficam muitas equações para a gente analisar, certo? Então, por isso a gente calcula usando a matriz adjunta. Beleza? Agora vamos lá, calcular o determinante. Vamos usar essa daqui, vamos calcular usando a regra de Sarri. Vou mostrar os 3 métodos aqui. Então, na regra de Sarri, a gente vai repetir, né, a primeira e a segunda colunas, 0, 0 e 4, e calcular as diagonais principais. Então, diagonal principal, diagonal principal e diagonal principal. Então, ó, essa daqui vai dar 0, a outra 0 e essa 0. Então, todas elas aqui deram 0. Diagonal secundária, 0. Essa daqui, 2 vezes 4, 8. E essa outra, 0. Diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, o determinante aí dessa matriz vai ser igual a 0 menos 8, menos 8, certo? Então, regra de Sarri para calcular o determinante aí de ordem 3.
Essa regra de Sarry só serve apenas para o determinante de ordem 3. Determinante de ordem 4, eu tenho que usar ou Laplace ou Chiot para calcular esse determinante. Beleza? Agora vamos lá, usando aqui, né, a regra, o teorema de Laplace. Né? Vamos usar o teorema de Laplace. Vamos calcular a partir dessa segunda linha, né, dessa segunda linha aqui, porque é a linha onde eu tenho 2 zeros. Ah, posso fazer com a coluna? Posso, também posso fazer com a coluna. Lembrando que sempre onde tiver mais zeros é a mais eficiente, certo? Para o cálculo aí do determinante. Então vamos lá, se aqui né, começando aqui com os sinais, né, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Então vamos lá, eu vou usar essa segunda linha. Então começando com essa segunda linha, vai ser menos 0 vezes. E aí eu vou ter um determinante eliminando essa primeira coluna e essa segunda linha. E vai ser 0 menos 3, 4 menos 2. Aí agora, mais 0 vezes, aí eliminando a segunda linha e a segunda coluna. Vai ficar 1 menos 3, 2 menos 2. E por último, menos 2 vezes, eliminando a terceira coluna e a segunda linha, vai sobrar 1, 0, 2, 4. Ó, por isso que é importante os zeros, ó, porque essa primeira vai dar 0, essa segunda também vai dar 0. O determinante dessa daqui, ó, vai ser 4 menos 0 é 4, vezes menos 2, menos 8, certo? Então tá aí o determinante usando Laplace, beleza? E agora vamos para a regra de Chiot, né? Então para aplicar Chiot, a gente vai eliminar a primeira linha e a primeira coluna. Cada termo daqui de dentro menos o produto dos correspondentes. Então, esse determinante eu posso escrever assim, ó, 0 menos 0, que é o produto dos correspondentes. Depois, 2 menos 0 vezes 3, que vai dar 0. Agora, 4 menos 0, que é 2 vezes 0 vai dar 0. E por último, menos 2 vezes menos 6. 2 vezes menos 3. Então, menos 2 mais 6. Menos 2 mais 6. Certo? Então, como é que fica o nosso determinante? Nosso determinante vai ficar 0, 2, 4, 4. Então, diagonal principal, 0, menos a secundária, 8. Então, menos 8. Está aí o determinante pela regra de Chiot. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, por hoje, é isso daí. No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre as propriedades do determinante, certo? São várias propriedades aí que ajudam também no cálculo do determinante. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos aí.